Bem-vindos ao episódio 5 do podcast Missão 5.0. Eu sou a Mariana Kobayashi e hoje nós vamos conversar sobre Big Data. O termo Big Data se refere a um conjunto muito grande de dados com os quais nenhum gerenciamento de banco de dados tradicional de hoje em dia ou ferramenta de gerenciamento de informações pode realmente trabalhar. De acordo com o Instituto Gartner, até 2020, tivemos um total de 40 trilhões de gigabytes de dados gerados no mundo. Isso significa 2,2 bilhões de terabytes de novos dados gerados todos os dias. Números muito grandes que não temos nem noção do quanto significa, né? Tudo que está disponível no mundo online, de modo não sigiloso, está ao alcance do Big Data, por maior que seja a quantidade dessas informações. Por isso, podemos perceber que existe uma variedade enorme de dados vindos de fontes diversas em formatos estruturados, que são dados disponíveis em um formato rígido, por exemplo, em linhas e colunas para um banco de dados relacional, e não estruturados, que são dados que não seguem uma regra definida e são apresentados como aparecem, por exemplo, vídeos, imagens, e-mails, posts em redes sociais, mensagens que enviamos uns aos outros, sinais de GPS, registro de transações, compras online e muito mais. Esses dados não estruturados representam cerca de 80% dos dados de uma empresa. A definição mais usada é a do Gartner e já existe desde 2001. O Big Data reúne dados com grande variedade, chegando em volumes crescentes em alta velocidade. Eles são chamados de 3 Vs, que são volume, velocidade e variedade. Este último sendo, por exemplo, dados de arquivos de Word, Excel, imagens com diversos tipos de extensões, sons, vídeos e assim por diante. Essa grande variedade de tipos de dados representa um grande problema também para as equipes de TI. Algumas empresas adicionam outros conceitos ao Big Data, como a veracidade, que evoca a necessidade de verificar a credibilidade dessa fonte e a qualidade do conteúdo para poder explorar esses dados. Ou também a viabilidade, pois devemos nos certificar da viabilidade de acesso a esses dados. Em outras palavras, o Big Data é composto de um conjunto de dados complexos, principalmente provenientes de novas e diversas fontes. Esses conjuntos de dados são tão grandes que o software tradicional de processamento de dados simplesmente não consegue lidar com eles. Mas esses enormes volumes de dados podem ser usados para resolver problemas complexos que hoje não poderemos ter resolvido antes. Gostaria de trazer uma outra frase muito conhecida hoje em dia, e eu, como engenheira química, me identifico bastante com ela. Os dados são o novo petróleo. São valiosos, mas se não forem refinados, não podem realmente ser usados. O petróleo, por exemplo, tem que ser transformado em gás, plásticos, produtos químicos e muitos outros derivados para criar valor e impulsionar essa atividade lucrativa. Portanto, os dados também devem ser organizados, analisados, tratados e transformados para que tenham valor. Frase dita por Clive Humby em 2006, um matemático e arquiteto do Reino Unido. Portanto, se pegarmos uma cadeia de dados, teremos uma informação bruta, onde poderemos tirar uma informação, um sentido dessa informação bruta, gerando um conhecimento e, finalmente, uma experiência, ou seja, como podemos aplicar esses dados. Vou trazer um exemplo concreto para vocês. Se temos um captor numa determinada unidade de produção, esse captor está medindo o número 350. Esse valor não tem informação alguma se não soubermos aonde estamos medindo essa informação. Por exemplo, vamos trazer a seguinte informação para esse dado. 350 é a temperatura de saída do reator. A partir dessa informação,
Devemos ter um conhecimento sobre o nosso processo. Por exemplo, sabemos que a temperatura máxima permitida para a saída desse reator é 340. Dessa forma, temos essa quarta etapa, que é a aplicação do nosso conhecimento e da informação obtida, que é, vamos concluir que a temperatura máxima foi ultrapassada. Dessa forma, quanto mais dados tivermos, mais podemos criar valor a partir desses dados. Mas é muito importante termos em mente que devemos conhecer os objetivos que queremos atingir ao coletar esses dados. E também é muito importante conhecer quais dados estamos extraindo, de onde eles vêm e para onde eles vão. Gostaria de trazer outro estudo do Instituto Gartner. No início de 2019, menos de 50% das estratégias corporativas documentadas mencionavam dados e análises como componentes fundamentais para entregar valor. Em 2022, 90% das estratégias corporativas mencionarão explicitamente a informação como um ativo empresarial crítico e a análise como uma competência essencial dos funcionários. E também em 2022, 35% das grandes organizações serão vendedoras e compradoras de dados por meio de mercados de dados online formais. Você acredita? Contra 25% em 2020. Além disso, com o advento da internet das coisas, que vimos lá no episódio 1, mais e mais objetos e dispositivos são conectados à internet, coletando dados de muitos lugares sobre os padrões de uso dos clientes e desempenho dos produtos. Então, o surgimento do aprendizado de máquina aumentou ainda mais o volume de dados. Embora o Big Data tenha percorrido um longo caminho e não seja uma tecnologia de hoje, a sua utilidade está apenas começando. E a computação em nuvem aumentou ainda mais as suas possibilidades. A nuvem oferece uma escalabilidade enorme. Os desenvolvedores podem simplesmente executar clusters dedicados para cada subconjunto de dados, escalando rapidamente a capacidade de tratamento e estocagem desses dados que vêm de diversas fontes e que são muito volumosos. Em uma empresa, por exemplo, podemos obter dados de fontes externas não estruturadas, das diversas mídias sociais, por exemplo, de dados internos de consumidores, gastos operacionais. Gostaria de trazer agora alguns benefícios do Big Data. Ele permite obter respostas mais completas, pois o volume de informações coletado é gigantesco. Respostas mais abrangentes significam mais confiança nos dados, o que também significa uma abordagem mais fiável para resolver os nossos problemas. Vamos lá para alguns desafios. Primeiro, Big Data, como o próprio nome já diz, é grande. Mesmo que novas tecnologias tenham sido desenvolvidas para armazenar dados em volumes muito grandes, os volumes atuais de dados estão dobrando aproximadamente a cada 2 dias. As empresas ainda estão lutando para controlar o seu crescimento e encontrar maneiras de armazená-los com eficiência. Mas somente armazenar esses dados não é suficiente. Para que eles sejam úteis, eles devem ser explorados, organizados e limpos. Para que esses dados sejam relevantes para o cliente e para as organizações, permitindo uma análise significativa. Mas não se engane e nunca subestime essa etapa do seu projeto. Ela dá muito trabalho. Os cientistas de dados gastam 50 a 80% do seu tempo organizando e preparando os dados. Tudo isso só para chegar em uma base de dados sanitizada e pronto para uso. E finalmente, para que é usado o Big Data? Esses dados são uma ferramenta essencial para as empresas, sejam elas B2B ou B2C, ou seja, business to business ou business to customer. Os dados recolhidos ajudam a conceber campanhas de marketing personalizadas, adaptadas às necessidades de cada empresa e cada cliente, conseguindo identificar preferências e comportamentos dos consumidores. Nós fazemos parte integrante do Big Data de várias empresas.
Essas informações ajudam a melhorar a experiência do cliente, atrair clientes potenciais e reter clientes já existentes. Assim, o direcionamento aprimorado torna essas campanhas de marketing mais eficazes e atinge o segmento desejado. O Big Data também é uma vantagem competitiva para profissionais que possuem uma grande quantidade de dados, por exemplo, indústrias que têm muitos captores e estocam uma quantidade gigantesca de dados, porque eles podem antecipar mudanças no comportamento dos seus processos e entender melhor porque os consumidores ou as suas unidades estão se comportando dessa forma, podendo até fazer forecasts, ou seja, previsões de futuros comportamentos do mercado ou da sua própria empresa. Finalmente, o Big Data é uma ferramenta valiosa em vários campos, sejam eles públicos ou privados, desde vendas online até pesquisa científica, educação, na área da saúde, no varejo, no transporte, na indústria, no setor bancário. Ou seja, as aplicações são infinitas, os dados também são infinitos, inclusive nós mesmos, como eu citei anteriormente, somos considerados sim uma fonte muito importante de dados para diversas indústrias e empresas. Nesse episódio, vimos então a definição do que é Big Data e como tratamos esses dados. Não percam o próximo episódio para mais conteúdo sobre tecnologia, engenharia e dados. Tchau, tchau!